a forma mais rápida de arruinar um negócio. Vou partilhar com vocês algumas das falhas que eu cometi e muitas delas estão associadas à nossa imaturidade e acreditar que o sucesso é binário, ou seja, que o sucesso funciona ou não funciona, sim ou não, ou seja, só existe o funciona e o não funciona. Escondido no erro está claramente algo que nos pode acontecer mais vezes até do que aquelas que nós gostaríamos. Alô, maltinha! Bem-vindos ao episódio 11 do podcast Sistema e hoje vou-vos mostrar a forma mais rápida de arruinar um negócio. É exatamente isso que nós vamos falar. A internet está cheia de exemplos de como ter sucesso, de como ganhar muito dinheiro, de como construir 1 milhão em 34 segundos, está cheia de tudo isso. E eu acho que isso, enfim, existe o bom e o mau, existe mais mau que bom, mas isso já dá uma opinião, bem pessoal, mas uma coisa eu tenho a certeza, isso não chega. E eu sempre tive a cultura... É mentira isto que eu estou a dizer. Eu fui começando a ter a cultura de analisar falhas, pesquisar falhas, e a partir do momento onde eu comecei a fazer isso, eu comecei a antever uma série de erros. Então o que eu vou falar hoje é exatamente sobre isso. Neste caso não é uma pesquisa minha sobre os erros dos outros, é literalmente os meus erros. Então eu vou partilhar com vocês algumas das falhas que eu cometi, refletir um pouco sobre porque é que isso aconteceu, porque é que eu cometi essas falhas e foram falhas que me custaram muito dinheiro. E se eu analisar o dinheiro que isso me custou e juntar isso tudo, eu vou ficar mesmo muito assustado, mas se eu analisar o valor do custo da oportunidade, eu nem vou dormir durante 3 meses. Por isso é que eu não vou analisar esse valor, mas tenho a certeza absoluta que o custo foi enorme. E aquilo que eu paguei para aprender foi muito, mas aquilo que eu deixei de ganhar foi mesmo algo completamente imensurável. E esta reflexão sobre fazer este vídeo, a forma mais rápida de arruinar um negócio, veio quando há uns tempos eu escrevi sobre um artigo em específico, que é um artigo de alguém que eu admiro muito, que é o Paul Graham, basicamente é a pessoa que fundou o Y Combinator. Para quem não sabe, o Y Combinator é uma incubadora de empresas, ou seja, ajuda a criar e acelerar startups, só que não são startups quaisquer. Nomes como Airbnb, Stripe, Uber, enfim, tudo aquilo que vocês, Instagram, tudo aquilo que vocês possam imaginar passaram por esta incubadora e o Paul Graham é uma das cabeças por trás deste projeto e além de ser um empresário genial, tem princípios de vida muito interessantes e tem um blog incrível. Parte desse blog está um artigo que eu voltei a falar nele e voltei a lê-lo com muita atenção, que se chama Do Things That Don't Scale. Faz coisas que não escalem. E além disto ser um princípio da Mini-NASA hoje em dia, eu falei sobre esse, num podcast anterior falei sobre esse vídeo, vou deixar esse vídeo aqui referenciado na descrição. É um dos princípios, mas a parte mais interessante disto, e foi essa reflexão que me fez olhar para as falhas, ou para as maiores falhas, ou a forma mais rápida de arruinar o negócio, foi que este artigo já tinha passado há muito tempo por mim. Há mais de 7 anos que eu já tinha encontrado este artigo, e na altura a minha imaturidade fez com que eu não desse a devida importância àquilo que eu estava a ler. E que erro. Estamos a falar de que quando o Paul Graham escreveu aquele artigo, ele tinha 49 anos de idade, ou seja, já tinha uma grande experiência dentro do mundo do empreendedorismo. E eu tinha 27 anos de idade, eu estava a dar os primeiros passos, estava a iniciar os primeiros anos enquanto empreendedor. E na altura eu achava chato ler, tantas palavras, tantas letras, ainda por cima em inglês, e que erro, olhando para trás, como eu gostava de poder ter invertido isso, e basicamente essa minha impaciência, essa perda de oportunidade, essas 4.300 palavras podiam ter claramente poupado bastante sofrimento da minha jornada.
E como podiam ter partilhado da minha, tenho a certeza absoluta que podem ajudar-te a poupar grande parte dos erros na tua jornada, e é por isso que eu achei que fazia sentido eu partilhar a minha perspectiva, os meus erros que eu aprendi entretanto, e hoje em dia, olhando para aquele artigo com outra maturidade e outra perspectiva, tentar-te apresentar aquilo que para mim é aplicar a fórmula mais rápida de fazer com que um negócio fique na ruína, de arruinar um negócio. Então vamos lá, eu vou correr cada um destes princípios e partilhar porque é que eu acredito que é uma péssima estratégia aplicar cada um deles, e se a tua vontade for efetivamente arruinar o teu negócio, então eu aconselho-te a seguir esta lista à risca, porque vais acelerar fortemente as hipóteses de dar errado. Sei que isto é uma perspectiva estranha, mas eu tirei partido de construir esta estrutura e eu acho que vai ser um bom episódio. Bora lá! Então, o primeiro princípio, ou a primeira forma de tu arruinares o teu negócio, é não fazer porque não escala, ou seja, o princípio literal do artigo. Isto é muito interessante porque nós não fazemos, ou nós decidimos não fazer porque determinada atividade não escala. Isto vem aos primórdios da razão pela qual nós decidimos empreender. Porquê é que nós decidimos empreender? Um negócio está muito associado à ótica de um sonho, e não é só um sonho financeiro, é um sonho de eu construir algo que, hipoteticamente, não tem erros, ou seja, que flui, que é 100% automatizado. É a beleza do negócio perfeito. E isso é o que nos dá a motivação para nós darmos o primeiro passo e decidir, de certa forma, empreender. Nunca conheci ninguém que decidisse empreender para dizer eu vou construir um negócio medíocre. Nunca conheci isto. Então, está muito associado a este nosso idealismo, numa fase da nossa jornada que basicamente nós utilizamos para canalizar energias, e ainda bem para o sítio certo. Só que a realidade ela vem, e normalmente ela vem embrulhada com uma pedra lá dentro e bate sempre com muita força. Porquê? Porque não é assim que funciona. Ou seja, esse idealismo de um negócio sem erros, sem falhas, 100% automatizado, aquele sonho de eu estar sentado no sofá e caírem notas na minha caixa de correio, esse sonho não funciona, não é assim que funciona. E não é assim que é um negócio, não é a definição do negócio. E eu acho que, de certa forma, esse idealismo que nós acabamos por ter numa fase inicial coloca-nos na posição de eu raramente encontrar um empreendedor que está disposto a aceitar soluções que não escalam. E isto é um erro. Porque é que, para mim, na minha percepção, é um erro? Porque quando nós dizemos que não fazemos determinada coisa porque não escala, nós, na realidade, aquilo que nós estamos a fazer é antever um problema de futuro. Só que, na realidade, esse não é o problema do nosso presente. Então, esta incapacidade que nós temos de olhar para o nosso presente e cingir o nosso raio de ação sobre aquilo que é a nossa realidade atual, em vez de estar a projetar a nossa decisão sobre aquilo que são problemas que estamos a antever que no futuro podem ou não acontecer, fazem com que nós tomemos a decisão errada para aquela situação em específico. Então, quando hoje em dia eu olho para esta questão que é, isto escala? Será que devo fazer isto porque isto escala? A pergunta que eu faço logo a seguir é, tenho alguma coisa a perder? Se eu fizer isto e isto não escalar, eu tenho alguma coisa a perder? E durante toda a minha jornada eu nunca tive. Aliás, é por isso que isso hoje em dia é um princípio muito fundamentado e enraizado dentro da minha NASA. Nós provocamos fazer coisas que não escalam. E é por isso que eu faço coisas que não escalam, porque eu não tenho nada a perder. Então, como é um problema de futuro, eu acabo por o anular e deixá-lo para o futuro. E acabo por lidar com a situação e perguntar, independentemente se escala ou não, isto podia-me ajudar agora? E grande parte das vezes pode, então essa é a decisão que eu acabo por aceitar. E neste artigo, o Paul Graham dá um exemplo muito, muito interessante, dá vários, mas há um especial que eu gosto, onde ele fala do Stripe. Para quem não conhece, o Stripe revolucionou o mundo dos pagamentos online. Basicamente, simplificou a possibilidade de qualquer negócio poder receber dinheiro online de uma forma muito simples, integra com o serviço deles e muito rapidamente pode começar a receber pagamentos. E isto era uma visão idílica daquilo que eles queriam construir. No início, quando eles começaram, os Collison Brothers, que são dois irmãos que fundaram aquela empresa,
que são de uma família que se chama Collison. Basicamente, eles tinham esta ideia, mas eles não tinham esta simplicidade de instalação. Hoje em dia eu criei uma conta no Stripe, passado 5 minutos, estou pronto para receber pagamentos. Mas isto nem sempre foi assim. Ou seja, no início estava longe de ser isso. Então havia uma barreira tecnológica para as pessoas começarem a usufruir do serviço deles. Então a estratégia que eles utilizaram, e na altura estavam no Y Combinator, na tal empresa do Paul Graham, daí ele conhecia também esta história, aquilo que eles fizeram, estamos a falar de uma empresa gigante, com um crescimento gigante, e a forma como eles começaram, que é muito interessante, era eles pegavam no telefone, ligavam às pessoas e diziam: olha, tu gostavas de começar a receber pagamentos, integrar aqui com o nosso sistema e ter tudo pronto sem teres de te preocupar em fazer manutenção aos pagamentos, enfim, tu construís o teu próprio sistema. E as pessoas diziam: isso era perfeito. Ele dizia: ok, onde é que tu estás? E lá, estou no escritório. Dizia: ok, então eu vou ir ter. Então eles literalmente iam ter ao escritório da pessoa, diziam: dá-me aí o teu computador. Pegavam no computador da pessoa e instalavam eles, porque para não terem toda a fricção de explicarem à pessoa como é que faziam. Isso era um problema que eles iam resolver de futuro. E agora vocês perguntam: acham esta solução escalável? Longe de ser escalável, mas eles tomaram uma decisão, ou seja, era mais importante eles terem clientes iniciais do que independentemente de como é que esses clientes usavam o serviço deles. Então eles faziam aquilo que ficou conhecido como, e hoje em dia é muito conhecido dentro do mundo das startups, como a instalação Collison, que é basicamente dar cá o teu computador com instalo por ti. E isso fez com que eles conseguissem angariar clientes que praticamente tinham aquilo sempre instalado pelos fundadores do próprio Stripe em si, e eles não tiveram que construir uma biblioteca, construir formas das pessoas poderem instalar aquilo facilmente, que era algo que escala, obviamente que escala, mas que iria atrasar muito a validação do produto, iria atrasar muito a angariação de novos clientes e no fim do dia iria atrasar muito a entrada de dinheiro dentro da empresa. Então eles acabaram por minimizar o erro, porque eram eles que faziam a instalação, e ignoraram por completo a resposta escala ou não escala, e hoje em dia estamos a falar de milhões e milhões de utilizadores, milhões e milhões de processamentos por dia, altamente escalável, e as decisões que eles tomaram não foi em função da escala, tenho alguma coisa a perder, e na realidade eles não tinham nada a perder, então eles viajavam onde quer que fosse para instalar a aplicação e faziam manualmente, computador a computador, empresa a empresa, e isso é muito interessante. Então isto é uma perspectiva muito importante, que é primeiro uma abordagem manual, depois percebemos se faz sentido ou não. Se não fizer sentido, voltamos ao início, mais uma instalação manual. Se fizer sentido, é aí que nós inserimos o processo da automação. Não interessa se escala ou não escala, é muito mais interessante se nós pensarmos se funciona ou não funciona. Ou seja, a ótica de eu estou disposto a fazer qualquer coisa para validar se isto funciona ou não funciona. Eu acho isso uma perspectiva muito mais interessante, porque efetivamente nós centramos as nossas energias em resolver problemas. E era isso que os clientes dos irmãos Collison queriam, do Stripe queriam, era que lhes resolvessem o problema dos pagamentos. Na realidade, a única coisa que eles queriam era que aquilo funcionasse. Então eles perceberam isso muito bem, assumiram eles o prejuízo da instalação, do facto de não escalarem, e tinham clientes satisfeitos. Isso é importante, ter clientes satisfeitos, porque no fim do dia são esses clientes que acabam por pagar contas, e normalmente numa fase inicial nós andamos muito tempo e devemos provocar muito tempo a fazer coisas que não escalam, até porque isso é diferenciador, ninguém está disposto a isso, e isso acaba por humanizar a relação, enfim, acaba por trazer muitos benefícios. O facto de não escalar, quando nós estamos sempre preocupados com a escala, quando nem sequer temos clientes em escala dentro da estrutura, acaba por ser um equívoco. E esse é o erro. O erro que eu retiro aqui deste ponto é que eu perdi muita energia a automatizar aquilo que ninguém queria. E isto é um desperdício. Aliás, há pouco tempo, quando saiu a nova biografia do Elon Musk, que eu li, um dos pontos que ele falha, que também foi um erro da jornada dele, foi automatizar aquilo que não era necessário. E porquê é que isto é um erro? Porque antes o processo de automatização é caro, nós investimos muito tempo, muito dinheiro para que aquilo seja automatizado. Ora, se ninguém quer aquilo, tudo isto é prejuízo. Então nós só conseguimos rentabilizar se as pessoas quiserem utilizar aquilo. É aí que a escala faz sentido, não é? Então ele assumiu isto como um erro, e hoje em dia ele faz manual. É engraçado porque é um conjunto, ou seja, ajudou a
evoluir a minha própria percepção que isto também tinha sido um erro na minha jornada, e é por isso que eu gosto tanto de ler biografias, porque nós apanhamos este tipo de nuances e ajuda-nos a validar as nossas próprias percepções. Então ele hoje faz manual. Depois de fazer manual, o segundo ponto é ele eliminar, ou seja, é possível eliminar isto, então ele tenta eliminar, desde o número de parafusos, às máquinas, aos processos, a tudo. Ele tenta eliminar e só depois, quando ele chega a um ponto onde tudo aquilo que ele faz é essencial, é que ele se foca em automatizar. E isso acabou por mudar completamente a abordagem do processo industrial da Tesla, da SpaceX, coisa que ele não fez inicialmente e perdeu muito dinheiro, muita energia a automatizar aquilo que ninguém quer. E isto para mim é um erro, se nós não quisermos arruinar o negócio, porque se o objetivo for arruinar da forma mais rápida possível o negócio, este aqui acaba por ser um princípio, que é automatizar o que ninguém quer. Então o erro foi eu perdi muita energia a automatizar aquilo que ninguém queria. E o segundo ponto que eu listo aqui é eu acreditava e acreditar que o sucesso é binário, ou seja, que o sucesso funciona ou não funciona, sim ou não, ou seja, só existe o funciona e o não funciona. E isto foi um erro, eu acreditar isto e acreditei nisto ainda durante algum tempo, porque quando nós acreditamos que o nosso trabalho é levar uma ideia ao mercado e aquilo funciona ou não funciona, nós perdemos a hipótese de fazer a pergunta mais importante em qualquer negócio, que é, e como é que poderia funcionar? Ou seja, nem todas as ideias vão funcionar em primeira. Aliás, a maior parte das ideias não vai funcionar à primeira. Logo, se nós encaramos o sucesso de uma forma binária, aquilo que vai acontecer é nós vamos perder a hipótese de fazer a pergunta e questionar a forma como nós fizemos. Porque o processo ou as decisões que nós tomamos sobre aquela ideia são tão importantes ou até mais importantes do que a própria ideia em si. Logo, alterando as decisões e a forma como nós executamos, nós podemos alterar completamente o resultado, se funcionou ou não funcionou. Então, quando nós colocamos a pressão em tentar encontrar se o sucesso é binário ou não é binário, nós na realidade aquilo que nós estamos a fazer é a associar o sucesso a curto prazo. Porquê? Porque se não funciona, elimina, começa outra vez. Se funciona, tudo certo, foi a curto prazo, muito bem. E eu acho que isto revela uma grande fragilidade de quem está à frente do negócio, que é a falta de paciência. E o negócio é preciso paciência. É preciso muita paciência. Isto é uma característica difícil de ter no início, daí ser um erro que eu cometi mais do que uma vez, várias vezes. É muito fácil cair neste erro de não esticar o número de possibilidades. E porquê é que isto é muito interessante? Por causa do efeito exponencial dos resultados. Ou seja, quando nós começamos todos pequenos. Nunca conheci um negócio que começasse gigante. A não ser os negócios financiados, e mesmo esses negócios não começam gigante, começam de certa forma pequenos, como por exemplo o Stripe que nós falamos há um tempo. E quando o negócio, como todos os negócios começam pequenos, é muito importante a equação do tempo. Nós termos tempo para ter um comportamento de correção relativamente àquilo que vai acontecendo. Ou seja, se eu estou, por exemplo, a executar um produto e esse produto resolve uma dor no mercado e pode até nem ter funcionado, mas a forma como eu construí a minha oferta, a forma como eu executei esse produto, o que incluía no produto, o que não incluía no produto, o tempo do produto, eu vou precisar de todas essas variáveis e vou precisar de tempo para corrigir esse mesmo comportamento e efetivamente fazer com que funcione. Então, não é uma lógica binária, é uma lógica muito mais de pequenos incrementos, ou seja, de eu ir continuamente evoluindo o meu produto para que ele funcione. E, sobretudo, estar disposto a colocar à prova diferentes alternativas relativamente à forma como nós operamos inicialmente. Então, no início, todos os números nos parecem pequenos, mas à medida que nós vamos descobrindo a receita para aquilo que resulta, nós vamos começando a ter um efeito exponencial de crescimento. E essa receita tem vários compostos. A forma como nós atraímos o cliente, a forma como nós servimos o cliente, a forma como nós retemos esse mesmo cliente, os números baterem do início até ao fim, tudo isto faz parte da nossa receita. Então, se
Quando nós descobrimos a receita, trata-se de a repetir múltiplas vezes e é aí que vem o efeito exponencial. No início, aquilo que nós temos que fazer é testar vários ingredientes. Então, é por isso que é muito difícil encarar o sucesso como algo binário, quando o que nós estamos a fazer é criar uma receita e não é se este bolo é bom ou não, é o que é que eu tenho que fazer este bolo para ele ficar bom. Então, esta analogia eu gostava de ter entendido mais cedo, porque de certa forma, muitos projetos que eu fui lançando acabaram por falhar, porque eu dei o insucesso como garantido. E se nós olharmos, por exemplo, para uma equação onde nós faturamos 500 euros por mês, ou seja, começamos pequeno, estamos a faturar 500 euros por mês, e se nós fizermos um incremento de 5% de crescimento por semana, o que numa fase inicial os crescimentos normalmente são mais acentuados, porque nós somos mais pequenos, então se nós imaginarmos crescermos um crescimento de 5% por semana, estamos a falar que no primeiro mês nós vamos chegar aos 138 euros de faturação, no segundo mês nós vamos chegar aos 1000 euros de faturação, no terceiro mês aliás nós vamos chegar aos 1000 euros de faturação, no primeiro ano nós vamos chegar aos 6000 euros de faturação, no segundo ano nós vamos chegar aos 72 mil euros de faturação, então claramente nós conseguimos ver aqui um efeito exponencial de algo que começou pequeno. E era isto que eu gostava de ter acreditado, porque quando nós acreditamos que de um dia para o outro, e isto tem muito a ver com o problema da exposição do sucesso. Eu também já tive dias onde faturei muito dinheiro, literalmente muito dinheiro, num só dia, ali num espaço de 2 dias, 24 horas, mas primeiro isso não é uma definição de sucesso, depois isso cria uma narrativa de que é a única variável do sucesso. Se isso não acontecer, eu não consigo retirar nenhum sucesso daqui, isso está errado. Não só as aprendizagens, mas porque a normalidade é exatamente isto. É pequenos incrementos e um efeito exponencial. Inclusive, há um comportamento muito mais sustentável neste tipo de modelo do que no modelo de picos, onde faturamos muitas vezes durante curtos espaços de tempo, que depois acaba por criar uma cultura de tudo ou nada. E eu gosto muito mais de uma cultura sustentável, até porque eu vejo um negócio como uma vaca leiteira que vai alimentando o meu estilo de vida, e se eu tiver o tempo e a paciência para a construir, eu vou conseguir colher esses mesmos frutos do efeito exponencial depois lá à frente. Então a sugestão é escolhermos um cliente, funcionarmos como consultor desse mesmo cliente, aproximar-nos desse cliente, ouvir esse cliente, perceber os problemas que ele tem e encontrar esses problemas. E esse ato de interação com os problemas do cliente, encontrarmos soluções e ir resolvendo, vai fazer com que nós coloquemos abertura para encontrar soluções. Se pensarmos, esse é o papel de um consultor, não é? É encontrar soluções no meio do caos que são os problemas do cliente. E se isso for o nosso papel, então nós vamos claramente pôr aquilo a funcionar. Só temos que nos aproximar, ouvir e ter feedback e ajustar em função desse feedback. E é uma questão de tempo, pode demorar mais tempo, menos tempo, mas é uma questão de tempo. Isto obviamente partindo do princípio que estamos a resolver coisas que existem, não é? Isso é um prisma fundamental. Então o erro que eu cometi aqui no segundo ponto para mim foi eu não dedicar tempo suficiente a fazer determinada coisa funcionar. Isso acabou por anular muito boas ideias que foram passando, e também acaba por ser a razão pela qual eu vejo a impossibilidade de criar vários negócios ao mesmo tempo, sobretudo quando a nossa experiência em criar negócios é nenhuma. Então eu acho isso uma péssima estratégia, hoje em dia acho uma péssima estratégia, mas eu cometi esse erro, paguei essa fatura, como muita gente apagou, e apaga, alguns inclusive que ainda não aprenderam. Porquê? Porque se 100% do meu tempo eu canalizar para tentar fazer com que um produto funcione, já é difícil fazer com que ele funcione. Se eu pegar em 100% do meu tempo e o subdividir por 3 ou 4 empresas, então mais difícil se torna, porque não é binário. Essas empresas não vão funcionar só porque sim. Todas elas vão exigir esta entrega, e a forma mais rápida de a arruinar é efetivamente dizer que o não é uma resposta que tu aceitas e ela acaba, pronto, é a forma mais fácil, e eu matei muitos projetos com isso que poderiam ter resultado. Em terceiro lugar, o terceiro grande erro ou a terceira grande forma de arruinar um negócio é não estar disposto a vender. E porquê é que isto é importante? Porque eu nunca conheci uma empresa que funcionasse sem vendas, nunca conheci, faz parte, é o início de qualquer relação comercial, é fundamental. E eu olhando para a minha jornada, eu senti muitas vezes vergonha no ato de vender. Muitas vezes receio no ato de vender. Não sei, uma frustração emocional por estar a vender àquela pessoa.
Primeiro, porque na minha cabeça isso era um ato com consequências negativas, quando é o errado e o oposto. Nós estamos a servir e a ajudar alguém a resolver um problema. E era muito fácil para mim encontrar desculpas para não vender, encontrar uma série de questões que aconteciam no meu dia-a-dia para justificar o ato de eu não vender. Mas sempre que eu fiz isso, eu errei. Sempre que eu arranjei essas desculpas, eu errei. Porquê? Porque nunca aconteceu os clientes, estando eu não disposto a vender, que viessem ter comigo e que me pedissem por favor. Isso não acontece. E mesmo que aconteça, é em pouca escala. Então, aceitar que é natural ter a resistência sobre as vendas, porque é obviamente um ato desconfortável que não nasce com toda a gente, mas ao mesmo tempo aceitar que no início és tu que tens que vender, não é ninguém. Malta, és tu que vais vender. Não é ninguém que vai vender por ti. Tu. Eu já tive equipas comerciais grandes a trabalhar noutros modelos de negócio. Quando eu lancei a Mini NASA, era eu que vendia. Ponto. Novo negócio eu tenho que vender. Porquê? Primeiro, porque tu nunca vais contratar ninguém para vender por ti. A não ser que tu tenhas uma estrutura económica grande e construas logo uma equipa grande, enfim. Circunstâncias que não estão à disposição da maioria. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, porque ninguém vai vender como tu. Ninguém vai conhecer numa fase inicial o produto como tu. E isso é fundamental para um processo de venda. Terceiro, porque isso vai-te fazer conhecer melhor o teu produto. Ou seja, é uma excelente forma de absorver feedback numa fase inicial. E o último e mais importante, porque tu tens que vender, porque tem que entregar dinheiro tem que entrar dinheiro na empresa e não há nada mais importante que tu possas estar a fazer. Logo, se o teu trabalho é identificar o que é mais prioritário para a tua empresa e fazer exatamente essa tarefa, então a tarefa que tu tens que fazer numa fase inicial é vender. E isto não é opcional. E eu acho que acreditei durante demasiado tempo que existia uma opção, que eu ia encontrar uma alternativa simplesmente porque é chato. E eu percebo que é chato tu fazeres 5 reuniões comerciais por dia, todos os dias, e levares com nãos, e clientes que não aparecem, e tu tens que ligar ao cliente a perguntar se ele vai avançar ou não vai avançar com a proposta. Eu percebo que isto para algumas pessoas, como era para mim, já era receio, já era medo de enfrentar a resposta, a realidade, mas é inevitável. E eu acho que foi uma aprendizagem grande, e hoje em dia o primeiro ano da Mini NASA é atípico, no sentido em que é claramente acima da média a nível de resultados de uma pequena e média empresa em Portugal, e se alguma coisa definiu sucesso foi a minha capacidade em inverter este comportamento, porque houve alturas de 3, 4 dias seguidos onde eu fazia 20 reuniões comerciais por dia, sem parar. E isso é fundamental. O meu objetivo era colocar dinheiro na estrutura para poder reinvestir, para poder crescer, para poder ser um negócio na realidade, e essa atitude, essa forma como eu hoje encaro as vendas é fundamental, é uma questão de mentalidade, e esse é mesmo o erro que eu cometi na altura, que era eu não vender tanto quanto aquilo que eu poderia. E a forma mais rápida de arruinar, talvez a maior de todas que eu vou falar aqui hoje, é exatamente esta, é vocês dedicarem energias, quando precisam de vender, obviamente, é dedicarem energias a outra coisa qualquer que não as vendas. E vocês não quererem fazer a questão das vendas, não é uma questão de querer. Essa decisão foi tomada quando vocês decidiram ser empreendedores. E isto custou muito a mim a entender, prejudicou-me muito, e grande parte dos projetos que não resultaram durante a minha jornada, 100% deles foi porque eu não coloquei a energia certa a vender, eu não fiz o necessário para vender, eu não coloquei as horas necessárias para vender, eu encontrei alternativas para a questão das vendas e nunca funcionou. Sempre que funcionou, eu assumi a frente, fui vender e as coisas acabaram por resultar, e isto é um erro comum, porque é comum, nós não nos sentimos confortáveis no processo de vendas, algumas pessoas sentem-se, mas a maioria não se sente confortável no ato da venda. O quarto ponto, mais uma maravilha, que está até relacionada com a anterior, e claramente é uma fórmula de insucesso, é eu não estar disposto a lidar com a rejeição. Não é saber lidar com a rejeição, é eu não estar disposto a lidar com a rejeição. E isto é comum, mas se nós olharmos, por exemplo, para um bebê quando ele nasce, é um elemento frágil, é um elemento imperfeito, é um elemento não formado. Nós não podemos partir do princípio, eu fazia esta piada sempre, quando alguém me dizia, a tua filha está a crescer tanto, eu costumava dizer que ela já estava preparada para a faculdade e que eu já tinha alugado o apartamento. Porquê? Porque efetivamente uma criança não nasce preparada para a faculdade.
E isto é muito claro quando nós estamos a falar de um bebé, mas quando nós estamos a falar de um negócio, é muito difícil nós aceitarmos essa imperfeição. Mas a verdade é que é igual para todos. Todos os negócios começam nesse estado de imperfeição. E a questão aqui é, quando tu não estás disposto a lidar com a rejeição, tu vais ter uma alta tendência a protelar a tua decisão, a adiar. Seja a adiar a entrada no mercado, seja a adiar as vendas, a adiar o dia que tu vais ligar a máquina, a adiar o que quer que seja. Há uma alta tendência a adiar porque tu não sabes lidar com a rejeição, porque tu partes do princípio que se lançares uma coisa imperfeita, as pessoas vão olhar para isso e vão rejeitar. E tu não estás disposto a lidar com isso. Então isso faz o quê? Normalmente coloca-te a chegar completamente atrasado ao mercado, a gastar recursos, a gastar tempo, a gastar energia sem sentido, quando poderias ter minimizado tudo isso indo imperfeito para o mercado, como toda a gente vai. Dei-vos o exemplo do Stripe, é um excelente exemplo disso. Então há aqui um receio associado, que também faz parte das nossas fragilidades enquanto ser humano, em lidar. Eu percebo, é difícil nos sentarmos a uma mesa e o nosso cliente senta à nossa frente e diz que o nosso produto é uma merda, mas faz parte. Todos nós eventualmente algum dia vamos ouvir isso, e grande parte das vezes quando nós ouvimos isso há uma razão associada e há uma alta probabilidade disso ser verdade. Então a lógica é, eu prefiro saber hoje em dia isso muito mais cedo, porque isso dá-me muitas possibilidades de ajustar, inclusive é logo isso que eu digo ao cliente: obrigado por esse feedback, pode ter certeza que eu vou ajustar, e trato de ajustar isso rápido para ele entender que eu o ouvi, e normalmente isso é percepcionado como algo muito positivo, em vez de não me querer sujeitar a essa decisão. E uma forma de nós percebermos que todos nós eventualmente acabamos por cometer esse erro é responder à pergunta: quantas vezes tu ligaste a um cliente que quis ir embora da tua empresa e lhe perguntaste porque é que ele quis ir embora? Ou seja, aquilo que nós chamamos uma reunião de offboarding, que é eu perguntar aos clientes porque a decisão de não continuar. E essa pergunta é desconfortável, vamos ouvir coisas que nós não vamos gostar, mas esse feedback vale ouro. E quando nós temos esta atitude de lidar com a rejeição, isso acaba por ser normal, faz parte da nossa função. É nós a precaver que estamos a fazer o melhor para os clientes que cá ficaram. Então isso acaba por nos ajudar a ultrapassar o processo de rejeição. E outro exemplo muito interessante que acaba por estar neste artigo é o exemplo do Airbnb. O Airbnb começou imperfeito, 100% imperfeito, inclusive nem sequer começou com um modelo que hoje em dia nós conhecemos como Airbnb. E uma das coisas imperfeitas que eles fizeram foi andar de porta em porta em Nova Iorque a vender. Ou seja, bater à porta das pessoas e perguntar se elas não queriam alugar a casa ou não tinham uma casa para alugar, porta a porta, de forma não escalável, e porta a porta andar a vender. Isto é 100% imperfeito face ao modelo que eles têm hoje em dia. E se nós começássemos a criar um Airbnb, a nossa ideia era logo: vamos criar uma página para as pessoas poderem registrar as suas casas. Mas lá está, não é assim que funciona. E outra coisa que eles fizeram muito interessante foi, como no início tinham poucas casas para alugar às pessoas, e essas casas tinham fotografias miseráveis, logo as pessoas não queriam reservar nada lá porque as fotos eram miseráveis, e eles andaram de porta em porta a tirar fotos profissionais pelas pessoas. Porquê? Porque eles sabiam que se melhorassem as fotos iam aumentar o número de reservas que tinham no negócio, que era fundamental para eles meterem dinheiro dentro de portas. Então, isto é lidar com o ser imperfeito, é fazer o necessário, seja o que for, ouvir o que for, e ultrapassar essa rejeição. Faz parte, todos nós passamos por isso, e essa normalização acaba por acontecer. E eu percebo que isso acaba por não ser a nossa definição de sucesso. A rejeição parece um oposto, ou seja, nós estarmos dispostos a lidar com a rejeição parece um oposto ao sucesso. Mas eu fui fazer uma análise a pessoas que eu identifico sucesso, e um exemplo que eu trouxe é o exemplo do Roger Federer. Tenista, para mim, dos melhores tenistas de sempre, para mim e para toda a gente, acho que é incontestável, dos melhores tenistas de sempre, um jogo inacreditável, uma personalidade inacreditável. Nós olhamos para ele e nós vemos um vencedor. Acho que é muito difícil olhar para ele e não ver um vencedor, porque efetivamente ele esteve no top 5 durante muitos anos. Talvez das pessoas que mais tempo teve no top 5. Só que eu fui fazer uma análise relativamente ao número de vitórias que ele tinha na carreira.
E se nós olharmos para o número de torneios, o Roger Federer jogou 480 torneios na vida profissional dele. E desses 480 torneios, ele só ganhou 103 torneios. Ou seja, ele tem pouco mais de 20% de vitórias na carreira. E agora imaginem a frustração que ele teve que lidar nos outros torneios todos onde ele perdeu, onde ele ficou a meio, onde ele chegou quase à final, onde ele chegou à final e perdeu. Para eles isso é uma derrota, para alguém que está ao nível dele isso é uma derrota. Então ele claramente, para ser encarado por nós e percepcionado por nós como um vencedor, ele teve que estar preparado para lidar com o processo de rejeição, porque para ele aquilo efetivamente não era algo positivo. Então nós classificamos um vencedor como alguém que tem mais de 20% de vitórias. E a pergunta que eu faço é: porque é que todos nós olhamos para nós com a necessidade de ter 100% de vitórias? Isso não vai acontecer. O que é que define que nós somos um vencedor? Claramente não é ambicionar a perfeição, porque ela primeiro é muito difícil de atingir e só vai protelar e adiar o inevitável, e porque a rejeição ela vai acontecer, quer vocês queiram, quer não. Se no nível que o Roger Federer está, ele teve que lidar com rejeição, o que é que nos faz pensar que nós não vamos ter que lidar com ela? Se é inevitável e nós tomamos a decisão do empreendedorismo, por que não aceitá-la e avançar com isso? Então isto para mim é um erro claro que eu tomei, que é eu deixar de vender com medo de ser rejeitado, ou deixar de avançar com um produto com medo de ser rejeitado. Acabou por sempre por se tornar um erro, e eu hoje gostava de... Hoje eu não tenho esse problema, mas eu gostava de ter invertido, porque a verdade é que estamos a falar de 8 anos, estamos a falar de muita luta, muita resiliência, alturas da minha vida difíceis, outras mais fáceis, enfim, altos e baixos, mas a verdade é que eu não precisava de passar por tanto, e eu acho que é um pouco isso que eu estou a tentar trazer aqui neste vídeo, a tentar atalhar um pouco esses erros, porque escondido no erro está claramente algo que nos pode acontecer mais vezes até do que aquelas que nós gostaríamos. Outro erro comum, ou outra forma de sucesso de arruinar um negócio, é o desleixo do acompanhamento individual. E quando eu falo do acompanhamento individual, não é às pessoas dentro da equipa, é literalmente aos clientes. Quando nós olhamos para um negócio, nós vemos uma série de medidas extraordinárias que nós temos que tomar ao longo do desenvolvimento de um negócio. Só que se nós identificarmos, só que há várias definições para o que é extraordinário. E para mim, a minha definição de extraordinário é eu saber atrair clientes, porque é fundamental, eu saber servir clientes, porque se eu não souber servir não há qualidade, não há percepção de qualidade, o meu negócio eventualmente vai falhar, eu deixar um cliente feliz, eu ajudá-lo a levar de um ponto A para um ponto B. Se eu vou a um oftalmologista com problemas visuais, eu quero passar a ver bem. Esse é o resultado final. Então todos os negócios resolvem uma dor específica, logo têm que entregar um resultado específico. Então isso para mim é que é ser extraordinário. Só que o comum não é isso. Aquilo que nós analisamos como comum é muito mais medíocre. O mercado é muito mais medíocre. Eu conto pelos dedos os serviços que eu conheci que evoluem continuamente. A maior parte dos serviços construiu uma vez o serviço e vende aquilo sem sequer questionar se continua ou não a fazer sentido, sem sequer questionar se existe ou não existe uma melhor versão das várias variáveis, dos vários processos, dos vários sistemas internamente. Alguns deles nem têm processos e sistemas, ok? Ou seja, isto significa que o normal é medíocre. Isto abre uma oportunidade gigante, abre uma oportunidade enorme de nós nos aproximarmos desse mesmo cliente. Ou seja, este acompanhamento individual que nós podemos fazer pode-nos trazer esta capacidade de fazermos este básico bem feito. E além do acompanhamento individual ser fundamental numa fase inicial e até média do negócio, acaba por ser desleal na competitividade com outras empresas que são grandes e que não têm essa capacidade. E um exemplo claro disto é o nível de tratamento quando vocês vão, por exemplo, a um supermercado grande, a um Continente, cá em Portugal, enfim, qualquer supermercado grande que vocês vão, vocês têm um tipo de tratamento. Se vocês forem à frutaria da vossa rua, vocês vão ter um tratamento totalmente diferenciado, vão ter um nível de trato totalmente diferenciado. Eu não sei que essa pessoa esteja mal disposta todos os dias, mas na sua maioria vocês vão ter um cuidado totalmente diferente. E esse acompanhamento individual é valor percepcionado para a maior parte das pessoas. Então a lógica, se o nosso objetivo é tentar garantir que nós caminhamos para que tudo ou toda a experiência seja o mais incrível possível, como por exemplo o produto, nós evoluirmos continuamente o produto, a experiência
que basicamente está associada à percepção de valor daquilo que nós estamos a construir. O suporte, a pessoa sentir-se acompanhada, sentir que é ouvida, sentir que tem as respostas que precisa para os problemas que precisa. Isto não tem nada a ver com estar sempre disponível. Tem a ver com nós estarmos próximos do problema dos nossos clientes. Se nós nos aproximarmos, se nós utilizarmos uma atitude de engajamento com os nossos clientes, nós abusarmos inclusive desse mesmo comportamento, nós vamos conseguir recolher feedback. Então esse feedback ele vai ser fundamental para nós o devolvermos para dentro da estrutura e conseguirmos com isso evoluir o produto, evoluir a experiência, evoluir o suporte. E este é a roda. E se nós eliminarmos o acompanhamento individual, simplesmente porque enfim, não escala, não faz sentido, quando nós tivermos muitos clientes não vamos conseguir estar a fazer isso. Esse não é o problema de uma frutaria. O problema de uma frutaria é angariar os primeiros clientes, é manter esses mesmos clientes a virem mais vezes à frutaria, é conseguir alargar o leque de serviços, é conseguir gerar dinheiro em caixa para conseguir crescer o negócio, é conseguir gerar lucro para justificar todo o sacrifício de estar tantas horas longe da família. E esse é o objetivo, não é projetar uma ideia de que eu vou ter 1000 clientes por dia, vou ser um grande supermercado. Isso não adianta nada para atingir o objetivo. Então a lógica aqui é eliminar a aproximação do cliente, grande parte das vezes faz com que o nosso foco vá para outro lado qualquer do negócio. E é o cliente que põe dinheiro na mesa. Manter um cliente é o segredo de qualquer negócio que quer perdurar no tempo. Demasiada gente focada na atração do cliente, quando na realidade nos próximos anos, a única forma de justificar o custo da angariação de novos clientes vai ser ter uma boa estratégia para manter os mesmos clientes durante mais tempo, que é para conseguir absorver esse mesmo custo. Porque se um cliente nos paga 500 euros por mês e eu pago 300 euros para angariar esse cliente, se ele fica só um mês, eu praticamente não vou ter lucro no meu serviço. Mas se esse cliente fica 3, 4, 5 meses, eu em vez de faturar 500 euros, vou faturar 2.500, logo pagar 300 euros por esse cliente. Para ele me deixar no negócio 2.500, começa a justificar. Só que isto só acontece, a pessoa só fica se o suporte, o produto e a experiência forem efetivamente ao nível daquilo que são as expectativas dele. E quais são as expectativas dele? Nunca vais saber se tu não te aproximares. Então isto para mim foi claramente um erro, que é eu não estar disposto a dedicar o tempo necessário a um acompanhamento individual aos clientes. Eu perdi feedback, eu perdi clientes, eu perdi oportunidades de melhoria, eu perdi oportunidades de passar o meu valor, eu perdi e adicionei problemas de comunicação, muitas coisas que eu fiz porque não estava focado nesse acompanhamento, era focado em angariação de novos clientes, ou então estava focado em novos produtos, quando havia produtos a rolar, havia clientes a pagar, e eu perdi esse desfoque de acompanhamento individual. Então, em jeito de conclusão, estes para mim são as fórmulas mais rápidas de nós arruinarmos qualquer negócio. E muitas delas estão associadas à nossa imaturidade. E ela existe, ela é normal, nunca ninguém nos ensinou a ser empreendedores, mas isso também no dia não nos vai salvar o nosso negócio. Nós efetivamente precisamos de fazer essa evolução e precisamos de ter paciência. A paciência é um ato fundamental para levar qualquer negócio, porque o imediatismo só nos faz olhar para oportunidades péssimas. Hoje em dia eu não consigo entender como é que existe tanta gente que decide arriscar, e é um risco enorme, a ser empreendedora, a depender única e exclusivamente dela, e depois acaba por dedicar energias a modelos de negócio, a negócios que são rápidos, são fáceis e são baratos de implementar. Pensem de uma forma lógica, se isso fosse possível, toda a gente poderia ter um negócio. Logo, era muito improvável toda a gente ter um negócio, porque muito dificilmente existia oportunidades para todos. Logo, a oportunidade está exatamente no oposto. Está naquilo que é difícil, naquilo que é caro e naquilo que demora muito tempo. Só que isso exige paciência. E além dessa ótica, que para mim é a ótica certa de abordar um desafio tão grande como o desafio
do empreendedorismo. É quase como estarmos a investir sem saber no que estamos a investir, é quase como pegarmos em 10.000 euros e vou investir num ativo e nem sequer fiz pesquisa para perceber onde é que eu estou a colocar o meu dinheiro, demasiado arriscado para não valer a pena eu fazer essa pesquisa, que é exatamente a mesma coisa. Investir todo o nosso tempo, anos da nossa vida numa coisa porque ela é simples e fácil de usar é uma péssima estratégia. É muito mais seguro eu investir em algo que é mais sustentável e ao longo do tempo. Mas além disso, fica aqui uma aprendizagem que eu já trago há algum tempo, mas nem sempre a tive, que é aprender com os erros dos outros. Esta ótica de que nós precisamos estar continuamente a errar para evoluir não é 100% certa, até porque grande parte da nossa evolução vem daquilo que nós acertamos, não é de onde nós erramos. Quando erramos, nós sabemos que aquela porta não é, mas também continuamos sem saber qual é a porta que efetivamente nos vai dar acesso a um próximo nível. Então a lógica é, se eu for como o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, acabava por dizer, eu sou um colecionador de erros dos outros. Porquê? Porque colecionando erros dos outros eu vou conseguir atalhar para garantir pelo menos que eu não vou bater na mesma parede. Hoje trouxe-vos aqui alguns que eu acho que vos podem ajudar a não bater pelo menos nestas paredes que eu bati, e ao mesmo tempo isto faz-me refletir sobre o que é que teria sido se eu tivesse lido aquele artigo com 27 anos e tivesse absorvido o conteúdo, porque estes exemplos eles estão lá materializados. Eu hoje em dia consigo olhar para aquilo com a perspectiva da minha experiência e validar cada um deles, mas o que é que isto me teria poupado? E se este artigo teve tantos anos na minha vida sem eu lhe dar a devida importância, faz-me levantar a poeira que é o que é que eu neste momento não estou a ligar. O que é que eu neste momento devia estar a ler que não estou a ler, não estou a dar devida importância? E acho que a minha obsessão hoje em dia por pesquisar erros dos outros, por dedicar a energia a ler tanto, dedicar a energia na busca de conhecimento e hoje em dia tentar partilhar esse conhecimento para o vosso lado, porque me ajuda a refletir e me ajuda a garantir que eu consigo absorver essas aprendizagens é tão grande, porque eu já falhei algumas vezes em informação altamente relevante para o meu percurso, que podia ter poupado bastante energia e bastante anos e bastante luta. Então eu tenho certeza, escondido na experiência dos outros estão as nossas respostas, até porque os nossos problemas não são assim tão únicos. Muito provavelmente todos os teus problemas já foram resolvidos em contextos muito similares por alguém. A questão é onde, é quem é que já resolveu esses mesmos problemas. A grande parte da visão do sistema é eu partilhar a minha reflexão, e eu obviamente não acredito que alguém se vá rever em todos os problemas que eu tenho, mas se eu partilhar os meus problemas, a minha reflexão sobre eles, assumir para contigo que foi um erro, eu acredito que isso pode, de certa forma, te ajudar a ti a que não tenhas que bater em tanta parede como as que eu bati. E eu, obviamente, faço o mesmo com outras pessoas, e eu acho que se o conhecimento transitar de pessoa para pessoa, nós vamos começar a entender quais são os padrões de problemas mais cruciais na vida das pessoas, e com isso vamos conseguir antever os nossos problemas e efetivamente tomar decisões diferentes, decisões melhores. E isso, na realidade, acaba por ser grande parte da base deste projeto do podcast do Sistema, é grande parte daquilo que sustenta esta minha intenção em fazer e dedicar tanto tempo a fazer esta rúbrica. É uma devolução de tudo aquilo que eu tenho conseguido nos últimos anos, e eu tenho a certeza absoluta que um de vocês vai ouvir um destes princípios e de certa forma vai se lembrar deles quando ele estiver mesmo à vossa frente, e isso vai ajudá-lo a contornar e a não ter que pagar aquele erro porque já aprendeu com outra pessoa que por lá passou. Foi isso que eu esperei deste episódio, espero que faça sentido. Analisámos um artigo em detalhe sobre a minha perspectiva, mais uma vez uma forma diferente, um episódio diferente. Deixem o vosso feedback, fez sentido, não fez sentido, continuam a preferir os negócios, continuam a preferir as minhas decisões, ou então este tipo de registro também faz sentido. E é isso, malta. Até daqui a 15 dias, partilhem, ajudem-nos a crescer o projeto. Acho que o feedback tem sido bom. E nós vamos continuar a colocar energia para continuar a entregar valor. Um abraço, até daqui a 15 dias.